Aleluia. Fala para a pessoa de lado, você está feliz com Jesus? Você veio aqui para quê? O que ele respondeu? Cuidado com a resposta. Tem gente que vem aqui meio perdido, mas tem gente que vem sentir o poder, querer participar desse culto ao Senhor. Nós fazemos isso, nós adoramos ao Senhor, e quando nós adoramos ao Senhor, o Senhor vem até nós. A adoração tem essa liberdade de provocar Deus de vir até você. Por isso que é importante a gente entender o que é que a gente vem fazer no culto. Eu lembro quando um dia o pastor Ricardo ministrou que o culto não é para você, o culto é para o Senhor. Você vem para a igreja para adorar a Deus, para dizer que Ele é bom, para dizer que o amor dEle é verdadeiro, que você se agrada dEle. E quando você faz isso, sabe o que você faz? Você escancara as portas do céu. Ele vem para responder a você de uma forma especial. Então tira o receio, a dúvida, o medo, a incerteza, coloca a convicção fiel de que Deus está, e diz que e que Ele tem liberdade de tocar em você para fazer coisas tremendas. Você acredita em coisas tremendas? Você viu a irmã falando que abriu a conta lá e tinha o dinheiro que não era, pelo menos ela não esperava que tivesse, não tinha expectativa. Teve uma irmã também do Supé, do Evolua, né, que também falou. Ela está aqui? Que ela entrou em contato com clientes e os clientes na segunda-feira, né, no dia seguinte, Deus falou assim, amanhã, ela falou, sabe uma coisa, hoje é emenda de feriado, mas eu vou ligar para os clientes aí para ver o que acontece. E aí fechou negócios, 3 clientes novos. Irmão, você sabe qual é a diferença? Deixa eu falar para você. A diferença é exatamente daquele que crê, porque a Bíblia diz isso: se crerdes, verás a glória de Deus. Ela não diz assim, virá de qualquer maneira, não importa como. Ele fala se crer. Então quando alguém, um profeta, não precisa ser eu, mas um profeta que estiver ministrando a sua vida aí, falar para você que você vai achar dinheiro, pode procurar que esse dinheiro vai aparecer. Quando ele falar que você vai crescer na empresa, vai prosperar, faça o seu trabalho com determinação, porque a tua vitória vai chegar. Nós precisamos identificar as promessas de Deus, porque é engraçado, a gente está mais preparado para identificar as negativas do que as positivas. Se alguém disser para você, não vai dar certo, você já fala, é verdade, não vai dar certo, nunca deu, porque vai dar agora. Você já acredita logo. Ao contrário, quando alguém disser para você que não vai dar certo, primeiro pergunte para Deus: Senhor, confirma, é isso mesmo? É para parar agora? É para deixar para depois? É para não ir? É para fazer o quê? Porque a última palavra deve vir de quem? E você está procurando nele? Ou está procurando no vizinho? No amigo? Nas pessoas que estão falando aí fora? Amado, o mundo jaz no... Mas você vive pelo mundo? Você está no mundo, mas não vive por ele. A sua expectativa é do céu. Quando nós começamos a entrar nessa visão, a gente perde a realização. A visão do mundo é perda de realização, mas a visão de Deus é manifestação de glória, de poder. E isso precisa gerar em nós uma alegria. Olha nos olhos do irmão do lado. O que você está vendo aí? É aquela cara de eu mandei você rir, mas você já riu logo, né? Porque você sabe, o certo é entrar na igreja como? Então faz o seguinte, só por 1 segundo, abaixa a máscara e dá uma risada e põe de volta. Libera o teu coração, amado. Quem confia em Deus vive a promessa. Quem confia em Deus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Mas existe. O vento sopra, mas é por isso que Jesus está pertinho de você, se anda com Ele. Então na hora que você achar que o vento foi forte demais, você fala, Jesus, me ajuda, e Ele faz o quê?
pega na sua mãozinha e coloca você dentro do barco. Essa convicção precisa estar ativa. Ativa quer dizer o quê? Permanentemente em ação. Não é às vezes, não é deixar com que o mundo venha a roubar o que Deus já falou para você. Você viu a nossa irmãzinha de 9 anos de idade, o que ela fez? Ela ressuscitou o passarinho. Mas o que quer dizer isso? Amado, você já ouviu falar de fé? A fé nunca vem toda de uma vez só. Mas quando Deus quer fazer você receber crescimento, ou amadurecimento, ou preparo da fé, Ele vai te dando em porções. Pode ter certeza que essa jovem vai fazer grandes milagres durante a vida dela. Estou falando sem medo de errar. Sabe por quê? Porque Deus vai dando assim, como diz, Ele vai dando de degrau em degrau. Ele vai crescendo, Ele vai acrescentando. Mas se você não subir o primeiro, você não vai subir os outros. Como é que está o seu coração para a fé? Então conta para mim como é que vai ser a sua vida a partir de hoje. Como é que vai ser? Vai crescer? Vai prosperar? Vai ser curado? Vai fazer coisas tremendas? Vai ser muito próspero na sua área? Sua empresa vai ser a empresa que mais vai prosperar na sua região. Seu trabalho vai ser um trabalho reconhecido. Sua casa vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada, seu casamento vai ser abençoado, seus filhos serão abençoados. Isso precisa entrar com liberdade dentro do seu coração. Não é para colocar dentro da caixinha e travar, não, tem que ter repercussão, tem que ter liberdade, sabe? Tem que abrir o espaço para que as coisas cresçam, se multipliquem. Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Por isso nós estamos já nesse ano ainda falando do ano que vem. Nós estamos em 2021 já falando sobre 2022. Que loucura, com tanta coisa acontecendo agora. É porque nós já queremos saber que o outro ano vai ser tão abençoado ou mais que esse, não menos. Por isso que nós estamos aqui 12 por 12. As 12 semanas de oração para 12 meses de bênção. Nós estamos aqui acreditando nessa manifestação. Eu coloquei até como tema: o impossível é possível. Diga: o impossível é possível. Que loucura, né, irmão? É meio contraditório, não é? Se alguém diz que é impossível, diz que não acontece. Mas como é que é? O impossível é possível. E aí a gente fica preparado. Eu estou falando um pouco sobre Josué, porque lá no capítulo 6 fala coisas expressivas sobre isso, né? Parece que há uma contrariedade nesse tema, para falar do impossível ser possível, mas olhando para o nosso conhecimento humano, isso é verdade. As pessoas lá fora ficam assim: não, se não tem, não tem. Se não existe, não existe. Não vai acontecer. Não existe como. E aí você começa a ver as coisas que Deus pode fazer, o que fez aqui, né? Quando a gente olha para a Bíblia, né? Sabe o que diz lá em Gênesis, logo no começo? A terra era sem forma e agora? Ela é sem forma e vazia? O que aconteceu? Deus olhou para ela e começou a determinar. E Ele foi determinando que houvesse, vamos dizer, água, e houve água embaixo, água em cima, um mar, e Ele foi falando, e haja vegetais, e haja, e o haja foi acontecendo. Fala que Deus sofreu para fazer isso? Foi só sua declaração. O haja dele era mais poderoso que qualquer empresa aí de construção civil. Ele foi declarando, foi acontecendo, os luminares, isso e aquilo, e no final ele vai e diz que ele pegou o pó da terra, fez lá, e no final ele assoprou e deu vida, e esse foi o homem. E aí você fala: esse é o meu Deus? Esse é o seu Deus. É o Deus que pegou o impossível e tornou possível. E Ele faz mais, Ele vai andando. Você lembra? De repente o homem desabilita ali a sua fé, ou seja, desobedece, e aí de repente ele é colocado fora do Éden, e aí o pecado entra de uma forma muito pesada, e aí vem um tal de dilúvio e acaba com tudo.
E diz que praticamente ficou só a arca e aqueles que estavam dentro da arca, o resto morreu. Mas pouco tempo depois, a terra começa a ser povoada. O impossível se torna possível. E se a gente for andando na Bíblia, nós vamos ver quantas vezes as coisas aconteceram de forma complexa, né? Abrir o mar, fechar o mar em cima do inimigo. O impossível se torna possível. Há milhões de pessoas desamparadas ou desarmadas, prontas para morrer, e agora todo aquele exército, o melhor exército da época, morre embaixo da água. E aí você vai olhando para essa situação e você vai entendendo o que Deus tem colocado para a sua vida é aquilo que você precisa acreditar e tomar posse. Ele colocou sobre a sua vida, Ele declarou sobre a sua vida, e você mesmo já disse para mim em outro culto aqui, que você tem promessas de Deus para você. E se você tem promessas de Deus para a sua vida, como você vai agora aceitar ficar sem recebê-las? Sem tomar posse daquilo que Deus já declarou para você que é seu. Ele já declarou que é seu. Então é hora de nós mudarmos a nossa configuração. É hora de nós abrirmos o nosso coração para entender que o impossível para o mundo é impossível, mas o impossível para Deus é possível. Você tem parte com Deus? Exatamente por isso somos convictos em dizer que quando Deus opera, o impossível se torna possível. A gente precisa começar a provocar em nós mesmos esse sentimento de guerra. Sabe o sentimento de guerra? Quando alguém vai para uma guerra, ele vai para perder? Quando alguém vai para uma guerra, ele vai totalmente desamparado, desarmado? Ele vai com uma convicção. Ele entra numa convicção que aquela guerra tem uma resposta, que ele vai procurar conhecer, entender, saber do inimigo, saber do seu poderio, e vai lutar com essa convicção, né? Pensa aí, quantas vezes você acreditou que alguma coisa era impossível para a sua vida? Quantas vezes você acreditou nisso? Não vai acontecer, é impossível. Quantas vezes você abandonou sonhos, projetos, dizendo que era impossível? Eu sei que nessa igreja não acontece isso, mas lá fora acontece. Tem um monte de gente que larga os sonhos para trás, que abandona. Irmão, quantas vezes você entrou na internet ou assistiu na televisão, há um homem que pegou lá, sei lá, 10, 20 reais, comprou de água, foi vender no Farol, e hoje é habilitado, é uma empresa enorme aí de venda de água, etc. Outro que comprou doce, e fez lá uma barraquinha de doce, e começou, e hoje está dando curso nos Estados Unidos. Quantas dessas pessoas pegaram o nada e transformaram em muita coisa? E nós começamos a colocar tantos problemas. Um dia eu vi uma senhora que ela fazia bolo, e aí a família falou: nossa, esses bolos de fubá, bolo desse tipo, não é nada sofisticadaço não, bolo mais comum. Mas aí montou aquelas lojas de bolo, e hoje tinha uma franquia de 600 lojas. Pode, irmão? Uma senhora? Bolo? Aquilo que você até compra a caixinha ali no mercado e você bate lá e faz? É? Pois é, acontece isso. Quando as pessoas acreditam, quando as pessoas tomam aquilo como parte da sua vida para fazer o seu melhor. Quantas vezes você preferiu acreditar nos outros, ao invés de se socorrer em Deus para mudar certos decretos do mundo contra você? Você acreditou na voz da sua amiga? Acreditou na voz de um parente? Acreditou na voz de pessoas aí que estão falando na televisão? E esqueceu de acreditar em Deus, com as promessas que Ele tem colocado na sua vida. A primeira impossibilidade a ser vencida é aquela que se estabelece dentro do seu coração. Diga: a primeira impossibilidade a ser vencida está aqui dentro. Infelizmente, nós somos facilmente ou voláteis, ou facilmente, tocados por desânimo. Facilmente. Vem uma coisinha, fica difícil, vem outra, você acredita que não tem mais. Isso não é verdade. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ele não está precisando do seu dinheiro, santo.
Ele está precisando da sua fé. O seu dinheiro, ele tem muito mais. Ele precisa que você se disponha a acreditar, e aí o restante, Ele o fará. Se nós liberarmos o nosso coração, né? Nós costumamos dizer que o nosso maior inimigo pode vir a ser nós mesmos, quando nos deixamos levar por medos e dúvidas. Quantas vezes o medo e a dúvida te parou? Quantas vezes você achou assim, minha vida acabou? Eu já vi gente que perde o emprego e fala assim, melhor eu morrer. Por que melhor eu morrer? Estou desempregado. Para, meu irmão. Existem muitas portas. Parece Deus falando com Elias, né? Elias dizendo, mataram os teus profetas, e eu. Ele falou, Elias, para. Como você tem mais só 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Isso naquela época, é como se ele falasse assim, Elias, como você tem mais 7 milhões nos dias de hoje, 7 milhões que não dobraram os seus joelhos a Baal. Agora, se eu entender isso, eu vou entender que os olhos de Deus estão sobre a minha vida, e que Ele quer que você se exponha, para que Ele possa te socorrer, que você acredite, para que Ele possa mudar a tua história, que você não olhe para aquilo como impossível, porque você vai olhar para Ele, e Ele é o Deus que possibilita, é o Deus que realiza, o Deus que estabelece. E é nisso que nós precisamos acreditar, não naquilo que as pessoas dizem, mas naquilo que Deus diz para você. Fala para a pessoa do lado, você já prestou atenção no que Deus disse para você? O que ele respondeu? É engraçado porque tem pessoas que eles leem a Bíblia um dia, eles estão empolgados, no dia seguinte eles não estão mais, né? E aí você começa na igreja a recitar os versículos, ele vem junto, mas quando ele sai daqui ele esquece todos. Deus te coloca por cabeça e não por cima e não e você vai longe. Se deixar, eu recito aqui metade do culto e você responde tudo um atrás do outro, quer dizer, você sabe. Se você está respondendo é porque você sabe. Agora, por que não deixar que isso entre na sua vida? Permita. Deus quer mostrar a você o que Ele pode fazer. Medos ou dúvidas encontram espaço em nosso coração quando diminuímos nossa intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Quando você diminui a sua intimidade com Deus, é quando os medos começam a se tornar grandes. Por quê? Porque diz que o nosso coração fala, que a nossa boca fala, que o nosso coração está cheio. Então, se eu não me encher logo da presença e do poder de Deus, se eu não me encher logo das promessas, das realizações, como é que a gente se enche de Deus? Eu leio Bíblia, eu oro, eu venho para os cultos, eu valorizo a casa de Deus na minha vida, o lugar onde eu vou comer, o lugar onde eu vou me encher, me preencher, sabe? Eu valorizo aquilo que Deus está preparando para mim a cada passo. Eu pego a palavra, levo para casa, destrincho ela, leio de novo. Eu lembro da senhora, minha mãe, ela às vezes à tarde assistia na televisão lá uma velhinha que ensinava a fazer alguns pratos de comida. Acho que está viva até hoje a velhinha. Outro dia eu vi ela em algum lugar, né? Ela deve estar com 186 anos mais ou menos, né? Mas ela ouvia a mulher falando, e aí não dá tempo de anotar, porque ela não escrevia rápido, né? Então ela ouvia tudo, mas quando parava aquela situação, ela ia para um canto lá, catava o caderno dela e ia escrevendo tal. E às vezes ela ia fazer lá o que ela estava fazendo, e ela falava assim, esse negócio está estranho, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar mais uns 2 ovos nesse negócio, eu vou colocar mais um pouco de não sei o que lá, eu vou fazer isso, e dava certo. Eu nem sei se ela conseguia anotar tudo do jeito que estava, mas ela conseguia pegar a ideia, e da ideia que ela recebia, virava algo que ela fazia, ela realizava, né? Era uns negócios de coco, eram uns treços lá, enroladinhos, uns negócios, era gostoso pra caramba, irmão. Agora, ela acreditava, ela pegava o que ela ouvia, e ela colocava em prática. E vocês, têm pego o que você ouve aqui, colocado em prática? Porque muitas vezes as pessoas ouvem, então amanhã é o dia, primeira hora, então amanhã, hein, amanhã, irmão, não esqueci amanhã é o dia, hein? Amanhã é o dia, aí amanhã ela dorme, acorda meio-dia,
Aí levanta, nem lembra do negócio, chega lá, faz o que tem que fazer. Aí no outro dia ela fala: caramba, ontem era o dia, meu Deus, era ontem, perdi. Se eu dissesse para você que amanhã de manhã alguém estaria parado na sua porta, parado, uma BMW, daquelas, né, X7, zero, sem placa, com a chave na mão esperando para te dar, você dormia? Irmão, eu ficava no quintal esperando esse negócio chegar. Vai saber se o cara chega às 15 para 7 ou às 7h15, vou ficar aqui esperando, porque eu acredito naquilo que eu estou ouvindo, eu vou tomar posse daquilo que estão me desdenhando, me passando. E nós precisamos assumir essa posição com Deus. O que vai acontecer? Então eu já vou ficar ligado. Vai acontecer, estou pronto, eu vou orar. Olha, Deus vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família, vai mudar o teu marido. Já começa a mexer no travesseiro, ajeitar a situação, porque vai mudar, irmão. Já deixa o roupão dele lá de pendurado, para ele chegar perfumado, para ele colocar quando ele for tomar banho. Mas espera aí, eu estou numa encrenca. Ei, irmão, a encrenca, não sei de quem é, mas a bênção de Deus é para mim. Eu vou viver a bênção, eu vou assumir a bênção, eu vou tomar posse da realização. Há uma posição que precisa ser exercida pelo crente. O que será que quer dizer crente? Mexeram com o crente, mas o que quer dizer crente? Aquele que acredita. Lógico que nós estamos falando crente em Jesus Cristo, mas quando eu falo crente em Jesus Cristo, eu falo crente nas promessas de Jesus, crente nas possibilidades que Ele preparou para a tua vida. E o impossível é possível. Deus vai fazer coisas tremendas. Se tirarmos os olhos do céu, de Deus, ficaremos fragilizados ao ponto de não sermos capazes de exercer o poder de Deus que já está dentro de nós. Você sabia que o poder de Deus já está em você? Uma vez, eu lembro que eu fui reclamar com meu pai. Eu estava falando, falei: pai, a gente não é reconhecido. Eu fiz isso, estudei, fiz aquilo, estou lá na empresa, e o pessoal não dá a menor bola para isso. E ele começou a rir. E eu falei: o senhor ainda ri de mim? Ele falou: não estou rindo de você, estou rindo para você agora. Filho, você está esperando que as pessoas vão entender o que está dentro de você? Você precisa entender que tudo que você aprendeu, tudo que você estudou, tudo que você viveu, é teu, não é deles, é teu. Quem tem que se alegrar com isso é você. Quem tem que valorizar isso é você. A tua cultura e a tua sabedoria é tua, não deles. Por isso, se eles se alegram ou não se alegram, se eles valorizam ou não valorizam, não se preocupe, é teu. Se valorize você, se alegre você, cresça você, utilize você e viva você. Eu me assustei na hora. A gente está acostumado a ser mimado, sim ou não? Eu pensei que ele ia falar: ô filho querido, filho amado, você está triste, o papai fica triste também. Ele já deu logo uma sapecada. O que é, cara? Não vem choramingar não, levanta e vence, vai para cima, porque tudo que você fez tem um grande valor. Eu ouvi aquilo e falei: não é que ele tem razão? Voltei para lá, tive as promoções necessárias, troquei de empresa, promoveu de novo e fui crescendo assim. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, irmão: Deus te deu muita coisa, está tudo aí dentro de você. Aí tem autoridade, aí tem poder, aí tem amor, aí tem promessa, aí tem vida eterna. E você de repente está olhando para quem? Para o Satanás? Deixa o Satanás para lá, irmão. Deixa os reclamadores para lá. Levanta a tua cabeça e vai adiante. A promessa de Deus é para você. Deus sabia, quando Ele olhou para Moisés, e Moisés tinha que partir, Ele sabia: não adianta escolher um grande guerreiro, não adianta escolher um grande administrador, mas precisa ser alguém que tenha um coração aberto para obedecer a Deus com convicção.
Ele não quis saber se o camarada era o maior lutador do mundo. Também não quis saber se ele era muito forte. Também não quis saber se ele tinha muito ou pouca cultura. Ele quis saber se aquele homem tinha parte com ele, se tinha intimidade com ele. E você não precisa ser muito culto, não precisa ser tão inteligente, não precisa ser tão sábio, não precisa ser tão preparado, não precisa ter riqueza. Não, você precisa estar disposto a ouvir a orientação de Deus para colocar em prática tudo o que Ele já colocou dentro de você. Será que você está dando essa liberdade para Deus? Há uma unção, e uma unção poderosa da parte do Senhor. Você vê que muitas vezes Jesus fez milagres, mas não tocou na pessoa. Quantas vezes Ele falou: a tua fé te salvou, curou, libertou. Mas Ele ia lá e falava: deixa eu pôr a mão, quando eu pôr a mão em você, eu vou orar, você vai ficar todo limpo. Não. Ele chegava perto das pessoas e Ele sabia: essa pessoa aí, ela está pronta, dentro dela já tem tudo que é necessário. Por isso Ele às vezes até provocava alguma coisa, mas Ele deixava eles crescerem na fé. Teve uma vez que Ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Não foi isso que Ele falou? Onde estão os outros? Nós temos liberdade, você tem liberdade de viver o impossível, tornando ele possível. Você tem essa liberdade, mas executa se você quiser, toma posse se você quiser, põe em prática se você quiser. Deus está do seu lado esperando o seu comando, a sua posição, para que Ele possa trazer a realização. E isso é forte, né? Eu não vou ler o texto, mas eu vou usá-lo aqui no meio da palavra, né? O impossível é possível. Primeiro, não se intimidar. Então lá no capítulo 6 fala: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Meu irmão, a situação ali estava fechada. Era uma cidade chamada Fortaleza. Naquela época existiam cidades que eram fortalezas. Essa era a maior que existia na época. Uma fortaleza de muralhas, de portões enormes, uma estrutura toda especial. E essas muralhas, esses portões, eles consideravam assim: impossível alguém atravessar, entrar em Jericó. Impossível. Olhando para a mecânica da coisa, olhando para a vida de Belial, vida de guerra, não passa, porque a muralha era muito larga, né? Eu falei para você outro dia, ela tinha 32 quilômetros quadrados de extensão, ela tinha também de 6 a 9 metros de altura e 6 metros de largura. Se você pegar um caminhão hoje e jogar contra uma muralha dessa, acaba o caminhão, a muralha fica. Naquela época mais difícil ainda. Então como vai derrubar um negócio desse? Se olhasse, era o impossível. Olhando para aquela muralha, a disposição era impossível derrubá-la, mas olhando para ela com os olhos de Deus, o impossível se tornava possível. Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que, apesar dessa saída e essa entrada estarem bloqueadas, Deus tem poder em todos os lugares. Por isso que eu disse: não importa se você é fraco, não importa se você é forte, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você é culto ou inculto, não importa. Se você está indo na presença e no poder de Deus, não existe nada que vai segurar você. Ele vai abrir a porta onde não tem porta. Ele vai liberar caminhos para você passar. E é isso que esse homem aqui entendeu, né? Não se intimidou, porque maior era aquele que estava com ele do que tudo que estava no mundo. Diga: maior é aquele que está comigo do que tudo que está no mundo. Por isso, não se intimide. O impossível é possível. 2, posicionamento. Olha, então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes valorosos. Você já pensou? Ele falou assim: tá bom, o Senhor tem me dado na minha mão a cidade, o rei e todos os soldados deles, mas como é que eu vou pegar isso?
Como é que eu vou atingir isso? O que você está realizando hoje na sua vida trará resposta de Deus para o seu futuro. Hoje você está recebendo promessas que parecem impossíveis, né? Mas você vai ter posicionamento para vencer o impossível. Por quê? Porque você vai acreditar. Alguém vai chegar para você e vai dizer: você vai ser o melhor vendedor daquela empresa, você vai tirar todos os prêmios, você vai ganhar. Apóstolo, isso foi no passado, isso não volta mais. Volta, e volta em porção dobrada. Deus te dá dupla honra. Você precisa apenas acreditar que Ele libera o seu caminho, que Ele abre portas para você passar, para que o nome dEle seja glorificado. Ele estava ali recebendo algo profético de Deus. Talvez hoje você fale: eu montei aqui uma fabriquinha de bolo pequenininha, né? Faço um bolo por dia, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Já vai olhando, irmão, porque se Deus te deu esse negócio, vai olhando aqueles fornos que andam lá, que são esteira, né? Forno de esteira, vai olhando as coisas. Por quê? Porque o mesmo Deus que começou a obra é fiel para terminar. Ele fala e Ele cumpre. Ele tem essa manifestação. Deus estava confiando algo muito grande a Josué. Será que Deus pode confiar coisas grandes para você? Já pensou nisso? Ele olhou para Josué: Josué, vou te dar na mão essa cidade, vou te dar na mão esse rei aí, vou te dar na mão os valentes aí de dentro. O que ele estava confiando a Josué? Uma tremenda vitória naquela guerra, uma vitória a qual ninguém conseguiria sozinho fazê-la, resolvê-la. E de repente, quantas promessas você já recebeu? Deus falando: sou contigo, haverá paz no teu coração, tua casa, tua família, teus filhos, teus netos. Aí a pessoa fala: eu nem sou casado, como é que ele está falando dos meus netos? Sujeito, é promessa. Se é promessa, você tem que acreditar e saber. Mas olha, eu tive um problema no meu relacionamento. Ou Deus conserta um relacionamento, ou traz outro relacionamento, mas que Deus resolve, Ele resolve. Eu preciso ter essa certeza. É o que eu falei outro dia, há uns anos atrás eu li, né? Eu olhava o pastor Silas Malafaia, o cara é poderoso, poderoso. Aí ele escreveu: eu fali 8 vezes, mas venci. Eu falei: cara, 8 vezes? Quem tem coragem de falir no mesmo ramo 8 vezes e levantar de novo e ir para cima? Fala a verdade. A maior parte já estaria assim: não, isso não é para mim. Mas ele disse que ele orava e sentia de Deus que era para voltar. Ele acabou com o dinheiro que ele recebeu da empresa quando ele saiu. Aí ele foi, tomou dinheiro emprestado, acabou com o dinheiro. Aí ele pegou a sala e os telefones emprestados lá de uma cunhada dele. E aí ele perdeu e perdeu tudo. Aí ele foi de novo. Ele foi indo até alcançar o objetivo, porque ele sabia que Deus tinha uma promessa na vida dele. Agora, se você tem uma promessa na sua vida, você vai ter que entender que o impossível vai ter que se dobrar a Deus para se tornar possível. Vai ter que se dobrar, né? Neste tempo Deus estava engrandecendo Josué no meio dos israelitas. Por isso Deus estava falando com ele, dando a chance dele entender que ia fazer algo tão grande na vida dele, que todo o povo, não só de Israel, todos os outros 35 reis iam se dobrar também. Todos os outros de outros países iam se dobrar. Com o quê? Com medo. Medo do quê? Daquele Deus que abriu aquela porta, daquele Deus que derrubou as muralhas e deu toda aquela confusão. É por isso que nós não podemos parar. O que você faz debaixo da palavra de Deus honra a Deus, sabe? Não é assim: então eu me sinto gostosão porque eu sou vitorioso. Não se sinta gostosão porque você é vitorioso. Se sinta uma ferramenta de Deus para honrar o nome dele. E pode ter certeza que Ele vai confiar em você e dar outras coisas, e outras coisas, e outras coisas para você. A bênção dele não vai parar. Terceiro, o impossível é possível. Estratégia. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes.
E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse: levai a arca do concerto, 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, e disse ao povo: passai, rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca. Aqui diz que andaram 6 dias, dando voltas na muralha, né? E é interessante, a gente ouve, né, na palavra de Deus, várias vezes, tomar posse da terra. Você já ouviu essa frase? Que a gente fala: tire o sapato dos seus pés, tome a posse da terra. O que Deus estava fazendo com esses homens, que eles tinham que dar 7 voltas, 7 dias seguidos, eles tinham que ir todo dia, e cada dia, você vê, lá em Josué 1,3, o que ele fala? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso. Alguém tem pé aí? Ainda bem, né? Ainda bem. Imagina o seguinte, irmão, um ato de fé: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Quando a pessoa tem fé, sabe o que ela faz quando ela vai comprar um imóvel? Adivinha? Arranca o sapato. Mas e o chulé? Não importa, vai com o chulé mesmo, pisa, ela anda, ela dá a volta no quarteirão, ela assume o lugar. Eu lembro, ainda na igreja pequena, anos atrás, nós vimos um problema na época do SESI, e tinha lá uma diretoria que estava começando a colocar lá uns negócios estranhos para as crianças, e aí Deus mandou a gente juntar 7 homens de guerra e dar 7 dias, né? 7 voltas. E aí eu juntei os pastores, falei: pessoal, tem um demônio, é um demônio que precisa cair, está começando a usar as crianças de forma errada. E aí o pessoal falou assim: Deus falou com o senhor? Eu falei: sim. Falei: vamos embora. E aí nós começamos. Só que quando você faz isso, a primeira coisa que acontece é chover, não é? Você vai dar 7 voltas e volta. O César, você conhece o César aqui perto? Ele é pequeno, né? Primeiro dia dando uma volta, segundo dia 2 voltas, terceiro dia 3 voltas, até o 7º dia 7 voltas. Teve uma noite que a gente estava dando a volta e encostou 2 camburão da polícia, e um dos irmãos falou: glória a Deus. Ele falou: é crente, vamos embora que são tudo louco. Eu falei: pô, não é assim que se faz, né? Pelo menos pede o documento, faz alguma coisa, né? É tudo louco, vamos embora. Foram embora. Meu irmão, terminou as 7 voltas, nós estávamos lá pela 5ª, veio uma mensagem: se vocês pensam que vocês podem mexer com a gente aqui no SESI, o SESI ninguém mexe. Eu falei: a gente não está mexendo com o SESI, estamos mexendo só com os endemoniados, o SESI pode ficar. 7º dia, fomos lá, ajoelhamos, entregamos, porque nós jogamos óleo, meu irmão, gastamos tanto óleo naquela volta, óleo. No 7º dia terminamos. No 9º dia, a diretora foi destituída, a vice-diretora foi destituída, uma líder lá foi destituída. Não sei o que aconteceu, não me pergunte, porque eu não liguei para ninguém, não perguntei nada para ninguém, mas elas foram chamadas lá em São Paulo, foram tiradas daqui, vieram outras pessoas para tomar o lugar delas. E o pior, a vice-diretora era crente. Quando nós falamos para ela que a gente ia fazer isso, ela falou assim: ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, aqui ninguém mexe. Falei: irmão, acho que você não conhece o tamanho do Deus que a gente serve. Não, porque meu marido é evangelista, eu falei: você pode ser o que você quiser, eu não vou aí em nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, a guerra é outra. Aí depois que caiu, ela falou assim: poxa, eu perdi o emprego. Eu falei: problema seu, vai chorar em outro lugar, minha filha. Está querendo crescer, aprende a andar com Deus. Nós precisamos
pisar no lugar, colocar os pés no lugar. Não é para porque você é gostosão. Não, eu estou indo no nome do Senhor dos exércitos. Eu estou indo debaixo do poder de Deus. Há uma promessa sobre a tua vida. Você é chamado. Tem uma promessa na sua vida, santo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado até com as palavras que a gente fala. Da mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Não pode. Sua boca é santa, meu irmão. Seu coração é santo. Sua mente tem que ser limpa. Porque o dia que você permitir, Deus vai te usar poderosamente. Vai te usar com graça, com autoridade. Percebe, a ordem era: não fale em nada. O inimigo não pode ler seus pensamentos. O inimigo não pode ler os pensamentos. Ele falou: vocês só vão dar volta e tomando posse. Vão dar volta tomando posse. A volta era longa, irmão. Se tinha 32 km quadrados de círculo lá, você imagina o espaço que eles tinham que andar. Somente no 7º dia deveriam gritar. Antes deveriam somente marchar pela fé diante do inimigo. Mas antes de mais nada, diante de Deus. Eles estavam marchando diante de Deus. A estratégia estava ligada à perfeição de Deus. Como assim? Imagina, ele falou quantos sacerdotes? Você reparou? 7 sacerdotes. Ele falou quantas buzinas? 7 buzinas. Quantos dias? Quantas voltas? Você percebe a perfeição? Deus estava mostrando para eles: eu vou mostrar o tamanho da minha perfeição e do meu poder, por isso não façam nada diferente. Andem, marchem nessa posição, porque eu vou terminar. Somente no 7º dia tocarão a buzina e gritarão. Estariam fechando o ciclo, por isso a muralha estaria desabando. Quando você fizer alguma coisa, faça debaixo do poder de Deus. Faça debaixo da perfeição do Senhor. Não devemos pular etapas para não prejudicar a finalização com perfeição. Fala a verdade. Com certeza, quando você leu, você deve ter falado: por que ele não fez isso logo na segunda volta? Por que ele não fez isso na primeira volta? Ele podia, não podia? Se só ele falou assim: haja luz e houve luz. Se ele falasse assim: muralha cai, a muralha já tinha caído. Mas não era isso. Ele queria firmar toda a equipe. Você já percebeu que nos confrontos Deus te prepara para grandes guerras? É no confronto, é na dificuldade que o Senhor te fortalece, é naquela situação mais... eu só lembro de repente Davizinho foi lá e aí falou: o que está acontecendo aí que aquele homem está gritando do outro lado lá? Ele falou assim: ele está pedindo um soldado para guerrear, e quem perder, né, vai ser servo do outro. Então todo mundo se escondendo. Ele falou: peraí, quem é esse incircunciso para falar assim? Quem é esse homem que não tem Deus? Esse homem sem graça, desgraçado, para falar assim com o povo de Deus? Quem é ele? Aí todo mundo: para, mano, você está louco? Mas entrou no coração dele o quê? Indignação. Indignação por quê? Porque aquele homem estava provocando o povo de Deus. Tinha que ter um confronto para haver indignação. Quando o gigante estava falando, bem na hora que ele foi levar o lanchinho dos irmãos dele lá, ele ouviu aquilo: não é possível, ninguém vai guerrear com ele. Aí o pessoal ficou tudo meio de lado e falou: eu vou lá guerrear. E aí ele vai guerrear com 5 pedrinhas e uma funda. Pensa, irmão, o tamanho da indignação que entrou no coração daquele rapazinho. O tamanho da indignação. Uma funda e uma pedra. Só que ele trouxe, com aquela indignação, ele trouxe para fora o tamanho do Deus dele. Por isso ele falou: eu vou no nome do Senhor dos... Ele não estava indo lá simplesmente: esse aí que mexeu com meu irmão, eu vou brigar com ele. Não, é esse daí que está se levantando contra o Deus Todo-Poderoso, o povo de Deus. Eu vou contra ele. Você precisa permitir no confronto a indignação, mas a indignação que tem que entrar no seu coração não é contra pessoas, mas é contra o levante de Satanás. Aquilo que fere você, aquilo que fere a sua família, aquilo que fere as pessoas que você ama, aquilo que fere talvez a tua fé, é quando você olha e vê Deus tendo liberdade de agir em você. A gente olha para alguém e fala assim: está enfermo, o diabo está provocando. Não mais.
Eu creio que o poder de Deus vai libertar, vai restaurar, vai fortalecer, vai transformar. Só quando você está indignado é que você se dispõe a orar todo o tempo todo, se for necessário, porque houve indignação. O impossível é possível. Quarto, execução. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. Sucedeu que ao 7º dia madrugaram, ao subir da alva, a mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. O cuidado na execução da orientação de Deus é muito importante. É para gritar? Grita. Não é para gritar? Fica calado. É para orar? Ore. É para ajudar? Ajude. É para se posicionar? Se posicione. Mas faça aquilo que está sendo declarado. A execução tem que ser fiel. Se você fazer um bolo, fizer de qualquer jeito, provavelmente vai ficar uma porcaria. Não devemos pular etapas do processo para facilitar. Eles deram as 6 voltas da muralha, uma por dia. Talvez se fosse eu e você, já queria resolver tudo logo de cara, né? Dar 7 de uma vez só. Mas a habilitação se estabelece com a maturidade. Por isso era importante fazer a lição dia a dia. Sabe quando você faz um propósito com Deus? Às vezes a pessoa fala assim: ó, vou fazer um propósito, vou ficar, sei lá, um mês inteiro orando 4 vezes por dia, vou fazer isso, vou fazer isso, fazer isso. No segundo dia ele já cansa, ele já larga. Ele deixa, hoje não, hoje eu não estou muito legal, vou deixar para outro dia. Você está quebrando um propósito, você está parando algo que foi determinado por Deus no seu coração. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: você tem um propósito? Tenho. Você orou? Orei. Deus falou sim para você? Sim. Então cumpra, vai até o fim. Melhor é não fazer o propósito que fazê-lo e não cumpri-lo. Então vai até o fim. Por quê? Porque aí Deus vai curar, aí Deus vai libertar, aí Deus vai restaurar. Mas vá até o fim, se proponha a viver isso, né? No 7º dia acordaram de madrugada e saíram para a realização. No 7º dia eles nem dormiram direito, cedo já estavam prontos, né? E aí eles gritam, e aí a muralha vai vir abaixo. Somente no 7º dia, depois de dar as voltas, é que vai haver aquilo, o grito para cair a parede. Não reclame da demora para alcançar a bênção. O que tem de gente que reclama, irmão? Eu já fui na igreja 2 vezes, eu já orei 2 vezes, eu dizimei 2 vezes, não prosperei. Cada um de nós tem um tempo para cumprir. Cada um. Você já reparou que o pêssego, ele leva um tempo para frutificar lá na árvore? Já reparou que o figo leva outro tempo? Já reparou que a uva é outro tempo? Cada um tem uma característica diferente. Então, se Deus está permitindo que demore mais tempo com você, não é porque Ele quer te derrubar, é porque Ele quer te preparar e te estabelecer para que o milagre aconteça. Não volte atrás, não se desanime, não pare pela metade. Cumpra exatamente a orientação do Senhor, mesmo que te pareça loucura, porque vai funcionar. O impossível é possível. Quinto e último, honrar ao Senhor. Eu preciso estar preparado para viver isso como um todo, não parte. Porém a cidade, lá no 17 fala: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel. E outro vez, porém toda a prata, ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Olha, Deus gosta de ver, né, a seriedade, seus queridos. Você é fiel? Quando você fala alguma coisa, você cumpre, você vai até o fim. Irmão, o que tem de promessa, irmão? Se eu fosse contar quantas pessoas falaram para mim assim: se isso der certo, apóstolo, está vendo meu carro? Eu entrego para a igreja. Eu olho e falo: tá bom. Aí o pessoal fala assim: você não se empolga?
Por quê? Porque várias vezes pessoas falaram isso, várias vezes as pessoas foram abençoadas e várias vezes, a maior parte, as pessoas não entregaram. Para que a pessoa vai fazer uma promessa dessa se ela não vai cumprir? Se não é capaz, se aquieta, vai pela misericórdia, né? Fica embaixo da misericórdia. Senhor, eu tenho minhas fragilidades, eu não consigo. Fica na boa, mas não faça promessas que você não vai cumprir. Deus gosta muito de ser honrado, de pessoas que levem Deus a sério. E não é valores altos, não é isso, não. É quando você falar que vai fazer, faça. Senhor, essa semana todos os dias eu vou orar. Senhor, eu vou ser fiel nesta campanha. Todas as quartas-feiras eu vou estar aqui, às 12 quartas-feiras, e eu vou te glorificar, porque eu sei que o Senhor é fiel e vai fazer alguma coisa. Fiel. Nós precisamos mostrar a Deus que nós amamos Ele, por isso honramos a Ele, né? A cidade será anátema para o Senhor. O que estava falando? Olha, tudo que está nessa cidade, eu não quero que vocês guardem nada, porque essa cidade é uma cidade rebelde, é uma cidade que não tem continuidade, é uma cidade que vai dar trabalho. Então quando vocês passarem para lá, vocês matem tudo que tiver lá, pessoas, vocês ponham fogo nas casas, acabe com tudo, não deixa nada, porque dali não tem o que aproveitar, não adianta. Aí apóstolo, será que não seria melhor? Meu irmão, se Deus falou para fazer, faça, não é assim? Se Deus falou para você pegar o que você tem no bolso e dá. Se Deus falou para você dar a roupa do corpo, dê. Por quê? Porque Ele é fiel para trazer tudo de volta de forma diferente. Então se Ele falou lá que aquele povo daquela cidade não deveria ficar, é porque não deveria, por isso que Ele já chama, né? A cidade será anátema. Deus avalia que aquela cidade, seu povo, seria um problema e deveria ser devastada. Naquela época, se ficasse sabe o que Ele faria? Começaria de novo, juntaria um grupo e voltaria para contra-atacar. Então Ele já sabia como funcionava. Bem, a prostituta Raabe deveria ser honrada. Olha a fidelidade de Deus, irmão. Pensa num Deus fiel. Prostituta, a prostituição é um pecado? Mas ela honrou a Deus. E Deus olhou e falou: agora vocês façam o que vocês combinaram, honre a ela. Por quê? Porque quando aqueles 2 espias foram lá e se esconderam dentro da casa de Raabe, o exército lá do inimigo foi lá para achar eles, e achar, mas ela escondeu os 2, e depois que eles foram embora, mandou descer pela janela e liberou eles. Mas eles fizeram uma promessa: como você foi fiel conosco, nós seremos fiel com você. Quando eles chegaram em Josué, eles contaram para Josué. Josué falou: certo, se ela foi fiel, vocês serão fiéis com ela. E aí ele faz o quê? Assim que a muralha cai, ele diz o quê? Vocês podem exterminar com tudo, porém Raabe e quem estiver na casa dela, vamos trocar as palavras, a prostituta e quem estiver na casa dela deve ser trazido para fora e dado a ela toda a condição de vida. Olha o que é você honrar a vontade de Deus. O Senhor deu a ela o que ela não tinha. Depois disso, ela acaba voltando, pelo que se entende, se converte, gera uma família e gera filhos. E aí você fala assim: o que aconteceu com alguém que não tinha este direito? Honrando a Deus, mudou toda a estrutura da sua vida. Isso precisa ficar claro para nós. Deus deveria ser honrado com as suas primícias. Ele disse o quê? De tudo que estava lá, o que é que deveria ser aproveitado? O ouro, a prata, os metais deveriam ser todos recolhidos e entregues ao tesouro, ou seja, na mão dos sacerdotes. Ficaria tudo para Deus. Mas por quê? Puxa vida não, irmão. Aquela era a primeira guerra. E aí é que você entende que primícias para Deus é importante. Aí que você entende que primícias não é um ato isolado, como muita gente que não conhece Bíblia fala. Olha a situação de Deus mandar eles pegarem tudo que era ouro, prata, tal, separar e entregar para os sacerdotes para ser guardado, para honrar a Deus. Por quê? Porque agora viriam muitas outras guerras. E ele fala uma coisa interessante, chama de anátema, chama de louco, falando para não façam mexer com isso, porque seria loucura, vocês receberiam maldição. E se você prosseguir por
por esse próximo capítulo e tal, a próxima guerra deles é numa cidade pequenininha, chamada Ai. E quando eles vão para essa cidade chamada Ai, eles falam, não precisa levar todos os soldados, pega só os 2.000 soldados, a gente vai lá e acaba com eles. Só que eles chegam lá, 36 são mortos, e eles saem correndo. O que aconteceu, irmão? Um soldado chamado Acã, ao invés de cumprir a palavra, sabe o que ele fez? Ele pegou a prata, ele pegou a capa babilônica, pegou uma prata, levou e escondeu embaixo da sua tenda. Parece que ninguém viu, porque Josué não viu, porque os outros soldados não viram, mas os olhos de Deus estão onde? Deus viu. E como Deus viu, eles se tornaram amaldiçoados. E aí eles começam a perder a pequena guerra já perto. Josué fica assustado com aquilo que tinha acontecido. E Deus fala para ele, manda dar glória a Deus, coloca o pessoal lá para dar glória a Deus. E quando chega em Acã diz, eu pequei. Nós às vezes não percebemos o quanto Deus quer nos dar tudo, mas Ele quer ser honrado por você. Ele quer que você leve Ele a sério. Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, e aquilo que for declarado, que você siga fielmente, fique posicionado. Será que você está pronto para honrar a Deus? Porque agora nós vemos aí, a muralha cai, eles passam por sobre a muralha, tomam todo aquele lugar, vence aquela situação, mas tudo isso debaixo de orientação. E aí você lembra, o impossível é possível. A muralha que estava totalmente cerrada, totalmente fechada, agora caiu sobre si mesmo. Não caiu em cima nem deles, nem de ninguém do outro lado. Ela implodiu, caiu sobre si mesmo. Isso é fantástico. Derrubar algo sem fazer, vamos dizer assim, sem cair para o lado de lá, para o lado de cá, ela se implodir. E nós vemos o quanto Deus quer fazer isso por você, quanto Deus quer trazer para a sua vida. O impossível é possível. Não se intimide, se posicione, assuma a estratégia de Deus, execute e honre ao Senhor.